Olá, e damos continuidade aos nossos estudos, iremos para a nossa nona aula, de português, a nossa língua portuguesa. Hoje nós vamos falar um pouquinho das parlendas, dando continuidade, foi colocado um link na semana passada sobre parlendas, e vamos falar também dos trava-línguas, certo? Conteúdo também de ortografia RRR, vamos lá? Então, na primeira página aqui nós temos a definição de parlendas. O que são parlendas? Nós sabemos que as parlendas são textos divertidos, Eles podem ter rimas ou não, Ele precisa ser falado em voz alta, eles podem ser falados em voz alta, em brincadeiras de roda. Na abertura do nosso slide, da nossa aula, nós temos umas crianças organizadas num círculo. Possivelmente eles irão brincar usando parlendas. Aqui, como sugestão, na página 33, vocês vão ter um texto instrucional, Ele instrui, ele ensina a brincar com a lenda Corre Cutia, certo? Vocês que optaram pela aula remota, podem fazer essa brincadeira em casa, seguindo as orientações, as instruções desse texto da página 33. Nós vamos resolver as atividades referente às páginas 30, Esse texto, essa atividade da página 30 corresponde às parlendas da página 28, foi tirada uma parlenda, na quarta questão, falando sobre o macaco foi à feira, então algumas perguntas referente a essa parlenda, tá certo? Então, vamos responder de acordo com esse texto da página 28. Então, na pergunta A tem assim, onde o macaco foi? De acordo com o texto, o macaco foi à feira, O que ele comprou? Ele comprou uma cadeira. Para quem ele comprou uma cadeira? Para a comadre. E que texto é esse mesmo, gente? Então, o macaco foi à feira. O macaco foi à feira, não sabia o que comprar. Comprou uma cadeira para a comadre se sentar. A comadre se sentou, a cadeira esborrachou. Coitadinha da comadre, foi parar no corredor. Então, para onde o macaco foi? Ele foi para a feira. O que ele comprou? Ele comprou uma cadeira. E para quem ele comprou para a comadre. Que pobre da comadre, Ela caiu, ela se esborrachou. Na quinta questão, vocês vão completar, vocês vão escrever qual a parlenda usando a primeira sílaba de cada desenho, certo? Então, que, aqui tem um N, ficou quem, có, xi e chá, cochicha. O C de copo, A primeira sílaba da palavra copo, a primeira sílaba da palavra chinelo e a primeira sílaba da palavra chá. Então, quem cochicha, aí nós vamos tirar a primeira sílaba da palavra rato, a primeira sílaba da palavra bolo, primeira sílaba da palavra espelho, primeira sílaba da palavra pilha e a primeira sílaba da palavra chapéu. Então, vamos formar rabo e espicha, Quem cochicha, o rabo espicha. Come pão com lagartixa. Faltou o lagartixa aqui, Então, come pão com lagartixa, que é o final da parte que tem a laranjinha, aí tem um tijolo, o T de tijolo, e o chá de xadrez, para formar a palavra aqui, lagartixa, certo? Isso na página 30 do livro de vocês. Vamos agora para o trava-língua. O que é um trava-língua, Nós temos aí dois, Então, brincando com o som das palavras. Então, há outras brincadeiras em que se usam versos para brincar. Que tal brincar
mais com as palavras. Vocês brincaram com as parleiras e agora com o trava-língua. Mas o que é um trava-língua? Trava-língua são as palavras pronunciadas rapidamente, palavras parecidas, né? Então, trava-língua porque você está falando rápido e às vezes confunde por ser rápido, né? Então, nós temos um texto aqui da aranha, a aranha arranha a aranha, a aranha arranha a aranha, nem a aranha arranha a rã e nem a rã arranha a aranha. O rato roeu a rapadura e se arrependeu e disse que só rapa agora se for rapa mole. Então aqui são 2 trava-línguas. Os textos que você acabou de ler são trava-língua. O trava-língua é um jogo de palavras difíceis de se pronunciar por serem parecidas, foi o que eu falei, né? Então, essas palavras, quando ditas rapidamente, como o próprio nome diz, trava-língua, a gente meio que engancha para pronunciar. Nós vamos agora para a página 32, certo? Na página 32, lá no finalzinho, tem uma curiosidade sobre o som do R, né? Nós estamos trabalhando o R e 2R, que o R podem representar o mesmo som ou sons diferentes, né? Então, no próprio trava-língua, né, podem ser usadas várias posições nas palavras, né? Ele pode ter várias posições na palavra, dependendo da onde a letra possa estar, né? Ele pode mudar também o sentido, muda também o sentido. Então, discuta com seus colegas, no caso você vai falar com quem está próximo de você, porque você optou pela aula remota, né? As palavras pronunciadas, né? As diferentes palavras pronunciadas com R, qual a diferença na pronúncia de arranha e aranha, né? O som do R é dobrado, né? O som do R foi dobrado porque você pronuncia arranha, né? Então, o som do R foi dobrado. Na página 33, você vai dar continuidade às suas respostas, tirando do texto, né? Dos textos da página 32, palavras com R no início e palavras com R no meio, né? Consideradas no meio. Então, aqui nós temos rato, roeu, rapadura, rapa, rapa mole e rã está no início, né? Aqui nós temos palavras no meio, mas também tem R no começo. Tá no meio, aqui diz que tá no meio, mas na realidade porque não tem no final para colocar, né? Rapadura, arrependeu, agora, arranha e aranha. Arranha e aranha. Na segunda questão tem assim: de acordo com o que você colocou no quadro, quando o R é usado, cite exemplo. É usado no início das palavras, né? Que tem aqui rato, roeu e rã. E no meio das palavras, só que aqui ele está usado 2 vezes, tanto no começo como no final. Como não tem a opção do final, colocou no meio, né? Rapadura, arranha e agora. E quando os 2 R é usado, cite exemplo, é usado somente no meio das palavras. Como eu falei para vocês, eles não podem ser usados no início, né? O R, a palavra com R não é escrito no início. Então, arrependeu e aranha são as formas que eles são usados no quadro abaixo. Essa observação aqui, essa regra aqui, você encontra também no seu livrinho, na página 33, que está falando que R pode ser usado no início, como rato, e no final, como roeu. Tanto ele é usado no começo como no final, em roeu, tá vendo aqui? E no meio das palavras, aranha, ele está entre vogal, certo? Pode ser usado também antes de consoante, tá vendo? Entre vogal e consoante, entre consoante e vogal, aqui como, aqui ó, ele está no encontro consonantal, né? Então ele pode ser usado também. Já o 2R, ele só é usado no meio das palavras, certo? Como arrependeu, né? Só pode ser usado entre vogais, os 2 R's, diferente
do R, que ele pode ser usado também junto com consoante, um R só, né? O R só. Agora nós vamos ver, vocês vão completar usando R ou 2R. Lembrando que 2Rs nunca se inicia, né, uma palavra. Nunca nenhuma palavra se inicia com 2R. Então aqui nós temos ferro entre vogal, né? Então ferro, macarrão, estamos colocando primeiras palavras com 2Rs. Barril com 2R. Agora nós vamos escrever as palavras usando um R só e pronunciando a palavra, certo? Relógio, enriquecer, rádio, genro, enrolado, prato, régua e rosa. Depois que vocês completarem as palavrinhas, vocês vão separar seguindo as orientações abaixo. R no início, R no meio e palavras com 2R. Então, aqui nós temos relógio, rádio, rosa, régua, enriquecer, genro, enrolado, prato. Com 2 R's, ferro, barril, macarrão e sorriso. Dando continuidade ainda à atividade da página 34, que é aquela questão do quadrinho, daqueles quadros, também era no livro na página 34, nós vamos colocar o nome, vocês irão colocar o nome nas imagens, certo? Aqui é um trem, a observação que o trem vem depois de uma consoante e fica antes de uma vogal. Carrossel entre vogais, 2 R's, e relógio no início da palavra, certo? Mas também nós vamos descobrir que as palavras, elas mudam de sentido quando elas são escritas com 2 R's, tá certo? Então, aqui nós temos com um R, carro, caro, moro, carinho e careta. Nós vamos escrever usando 2 R's, a mesma palavra acrescentando um R mais, aí mudou o sentido da palavra. Ficou carro, moro, carrinho e carreta, né? Então, a resposta abaixo é que o sentido da palavra foi mudado, né? Foi alterado, né? Mudou o sentido totalmente da palavra. Iremos agora para a página 35, onde vocês vão dar continuidade à atividade, vão trabalhar com esses trava-línguas aqui, certo? E vão separar o R no início, o R no final, 2 R, usando os trava-línguas indicados, que é o do rato e da aranha. Então, ficou com R, rato, roeu, roupa, rei, Roma, rainha, raiva, rasgou e resto. R entre vogais, aranha, escrito com 2 R, arranha e jarro. Lembrando que as palavras que foram tiradas foi desses 2 trava-línguas. O rato roeu a roupa do rei de Roma e a rainha, com raiva, rasgou o resto. E a aranha arranha o jarro arranha a aranha. Tem uma sugestão aqui para vocês reforçarem agora, mas na página 28, vocês vão ler o texto da página 28, mas é a parlenda. Vocês trabalharam aqui com o trava-língua e essa sugestão de leitura aqui é uma parlenda, tá certo? Nós trabalhamos nessa questão aqui, trava-língua, e a sugestão para vocês lerem, exercitarem, brincarem até, é uma parlenda na página 28. Uma sugestão de leitura. Vamos para a ficha agora, então abram a fichinha de vocês na página 13, onde vocês vão ler o texto sobre as formigas. Tem umas informações aí sobre as formigas. As formigas
que elas vivem em sociedade, que elas têm as formigas operárias, né? Então, que tem as formigas domésticas, é um texto aí, um texto que vocês vão ler, um texto que vai informar vocês algumas coisas sobre as formiguinhas, a importância delas para o nosso meio, né? Que há toda uma organização no formigueiro, quem é a formiga operária, como elas buscam os seus alimentos, né? Quem são as formigas consideradas domésticas, né? Em que locais que elas fazem os seus buracos, furam, né? E como que elas se alimentam. Então, isso tudo daí vocês vão copiar o texto, vão ler o texto, né? Porque vocês vão exercitar a leitura, vocês vão se informar sobre as formiguinhas, exercitando a leitura, e depois vocês vão reescrever esse texto, certo? Usando a letra cursiva, não a letra bastão, mas a letra cursiva, certo? Para exercitar a sua caligrafia. Na página 14, você vai pesquisar em jornal ou revista um texto, vai colar nesse espaço aqui e abaixo você vai colocar abaixo, vai transcrever o texto que você colou aqui, você vai copiar também usando uma letra cursiva, tá certo? Prestando atenção no uso das letras maiúsculas, o uso correto da letra maiúscula, que é depois de pontuação, olhar os parágrafos, copiar o texto bem direitinho. Nós concluímos aqui mais uma aula da nossa língua portuguesa. Um beijo e até a próxima aula.